olaria. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias 18, capítulo 18, versículo 1. Inclusive, eu queria agradecer o convite do pastor João. Sempre que ele me manda mensagem, a gente já fica com aquele medo, né? Ai, meu Deus. Mas eu quero muito agradecer e dizer que o Senhor tem algo poderoso para falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Jeremias 18, versículo 1 diz assim: O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Vamos orar mais uma vez, brevemente. Senhor, essa é a tua palavra. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Deus, eu consagro a minha vida diante de Ti, declarando que não serei eu, mas o Teu Espírito falando aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens sobre essa passagem, uma passagem muito falada, como eu falei, muito ouvida, uma passagem que nos traz muitas reflexões, e o que mais me chamou a atenção aqui nesta mensagem, aqui nessa passagem, é essa frase, na verdade essa retórica, essa pergunta que o Senhor faz. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Aqui nós não estamos falando de uma pergunta como se Deus estivesse dizendo assim: será que eu sou capaz de fazer com vocês? Será que eu posso fazer com vocês devido à minha capacidade? Não, a pergunta é: vocês vão me permitir? Vocês vão deixar que eu, como o oleiro, faça com vocês como ele faz com o barro? Então aqui existe um convite do Senhor para nós. Ei, casa de Israel, igreja do Senhor, eu posso fazer com vocês. Vocês vão permitir que eu faça com vocês como o oleiro que amassa o barro e transforma esse barro em um vaso útil para a minha glória? Essa é a pergunta que o Senhor quer fazer para nós nessa noite. E antes de entrar em aplicações muito profundas que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de contextualizar os irmãos. Eu sempre gosto de trazer esse contexto, mostrando como, aquele contexto mesmo em que o texto está inserido. E aqui a gente está falando de um contexto histórico de Judá à beira do colapso, à beira de ser dominado pelos babilônios. Jeremias ele viveu ali no final do século 7, início do século 6 antes de Cristo, um período turbulento e crucial na história do povo de Deus. O reino do norte, Israel, já havia sido destruído pelos assírios, e agora restava apenas o reino do sul, que é Judá, cuja capital era Jerusalém. E Jeremias ele começa a profetizar nesse tempo de declínio e de decadência. E ele começa a profetizar no início do reinado do rei Josias, que foi um bom rei. E logo em seguida ele começa a profetizar em um reinado muito difícil, de reis como Joaquim, Zedequias, que eram reis perversos. Reis que muitas das vezes não obedeciam o Senhor, não queriam compromisso com o Senhor. E ali a gente tem um povo que ilustrava esse mesmo comportamento. Um povo que não queria compromisso com Deus, não queria o Senhor. Estavam dançando à beira do precipício. Eram amantes de si mesmos. Era um povo que acreditava muito no ritual e no templo. Nós temos um templo em Jerusalém. Então nós estamos salvos dos babilônios. Eles não tinham compromisso com Deus e eles se apoiavam apenas por serem o povo da aliança. Eles se apoiavam apenas porque tinham um templo naquela cidade, no ritual, mas eles não queriam verdadeiramente um compromisso com Deus.
E para você ter a ideia e a noção do quanto aquele povo realmente não queria o Senhor e não estava atento aos decretos do Senhor, era um povo que praticava a idolatria aberta. Se você ler Jeremias, você vai perceber o quanto eles estavam em completa decadência. Ilustra muito o comportamento que muitas das vezes nós vivemos hoje. Era um povo que oprimia o pobre, o órfão e a viúva. Era um povo que oferecia sacrifícios a outros deuses, inclusive sacrifícios humanos. Um povo que conheceu o Senhor, um povo que sabia quem era Deus, um povo que vivia a aliança com Deus, mas ignorava quem era o Deus que ele servia. Um povo que ia até o templo, oferecia sacrifícios e muitas das vezes sacrifícios a outros deuses. E eles se apoiavam nisso, nós somos o povo de Deus. Eles corrompiam o culto e o sacerdócio. Eles tinham uma aparência de religiosidade, mas o coração estava longe de Deus. E muitos conhecem o profeta Jeremias como o profeta chorão, porque foi um profeta que foi levantado para profetizar o juízo de Deus sobre o povo, o arrependimento. Ei, vocês precisam se arrepender, nós precisamos mudar, porque senão o juízo de Deus virá sobre nós como povo, e é exatamente isso que acontecia aqui. Um profeta que foi humilhado, um profeta que foi ignorado, e quantas vezes nós como igreja, nós estamos exatamente assim. Não estou falando igreja Hebron, estou falando igreja como um todo, a igreja, o reino de Deus. Quantas vezes nós ignoramos os profetas quando eles se levantam nos púlpitos ou em qualquer outro lugar para falar aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, mas nós aplaudimos aqueles que se levantam para pregar que você pode continuar da forma que você está, que você pode permanecer do jeito que você está. Quantas igrejas lotadas que pregam apenas a prosperidade? E às vezes aquela em que verdadeiramente o evangelho é pregado, de esmagar a nossa carne, o nosso eu e a nossa vontade. Os cultos muitas das vezes estão vazios, porque as pessoas não estão preparadas para tomar a sua própria cruz. Elas querem viver em prol de si mesmas. E o Senhor fala na palavra que naqueles dias as pessoas elas terão aparência de bem, mas elas vão ignorar isso. Essas pessoas, elas serão amantes de si mesmas. Nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas estão dançando à beira do precipício, em que as pessoas estão ignorando completamente a mensagem da cruz e do arrependimento, assim como os tempos de João Batista. E o Senhor, Ele não aplica juízo sem antes avisar e permitir que você e que nós nos arrependamos. Nós estamos vivendo esse tempo em que profetas estão sendo levantados. Que eu e você sejamos esses que se levantam em prol da cruz de Cristo para verdadeiramente levar as pessoas ao arrependimento e não ao tropeço. E quantas vezes hoje nós temos profetas que se levantam contra a palavra de Deus, em nome de Deus. Que sejamos aqueles diferentes que se levantam nessa geração, nessa nação, no Brasil, nas nações, para sermos verdadeiramente aqueles que pregam: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E por que esse povo chegou a esse ponto? Existia uma decadência que era fruto de uma desobediência sistemática à aliança com Deus. Uma confiança que era falsa em estruturas externas, o templo, a tradição e não em Deus. A rejeição contínua aos profetas que Deus enviava. Deus levantava um profeta, eles rejeitavam. Deus levantava outro profeta, eles rejeitavam. E não bastava exemplos passados para que eles se arrependessem. Era um povo que continuamente negava a correção de Deus. E nós, como povo de Deus, sabemos o quanto a correção, aquilo que o Senhor quer fazer conosco para nos transformar, é crucial para que alcancemos aquilo que Ele tem para cada um de nós. E aí nos deparamos com esse capítulo 18 tão profundo, e o Senhor nos leva a essa mensagem. Eu quero transformar vocês, mas vocês vão permitir? Existe um convite de Deus para nós.
Eu quero mudar a conduta de vocês. Eu quero mudar a mentalidade de vocês. Eu quero mudar as roupas. Eu quero mudar as frases, as falas. Eu quero mudar o comportamento. Eu quero mudar vocês, mas vocês precisam permitir. Vocês precisam deixar. Vocês precisam descer à casa do oleiro. Vocês precisam permitir que Deus faça essa transformação do barro para o vaso. Mas às vezes a gente quer ser vaso sem primeiro viver a transformação, o processo do barro para o vaso. Que não é um processo fácil. E eu quero dizer para você, não tenha medo de descer à casa do oleiro. O tempo de viver o processo de transformação é agora. O tempo de viver o arrependimento é agora. O tempo de viver aquilo que Deus quer que eu e você vivamos é agora. Amanhã esse tempo não pode mais acontecer. E às vezes nós nos apoiamos, se o Senhor não voltou ainda, muito provavelmente Ele vai demorar. E nós não vivemos como se Ele pudesse voltar a daqui 1 segundo. Ele virá como um ladrão. E nós não estamos nos preparando para isso. Nós estamos fugindo dos processos. Nós estamos fugindo daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Tendo apenas uma aparência de religiosos, mas negando a eficácia da verdadeira palavra de Deus. A escolha é nossa. E o Senhor nos pergunta, será que eu não posso fazer com vocês como o oleiro faz com o barro? E eu fui pesquisar como é esse processo. E eu quero destrinchar aqui algumas camadas teológicas, espirituais dessa retórica, para que a gente possa realmente compreender esse processo com muita precisão, com muitos detalhes. E eu fui pesquisar como é o processo do barro até ele se tornar vaso. Quando o Senhor ele fala que o oleiro, né, ele leva Jeremias à casa do oleiro e fala, deixa eu fazer com vocês como o oleiro faz com o barro. O que o oleiro faz com o barro? Qual é o processo que eu e você precisamos viver para verdadeiramente sermos esse vaso aprovado por Deus? E eu quero dizer para você que a olaria não é para quem está passando apenas tempo. A olaria não é para quem vive de aparências. A olaria não é para quem deseja apenas as bênçãos de Deus. E eu quero dizer para você que às vezes nós julgamos bênção errado. Porque nós achamos que ser abençoado é ser rico. Ser abençoado é ter um carro na garagem. Ser abençoado é ter muitos diplomas. Ser abençoado é ter uma poupança cheia de dinheiro. E nós estamos dizendo que às vezes aquela pessoa que não é tão abençoada aos seus olhos, mas é alguém que o Senhor provê, é alguém que não passa necessidades, porque o Senhor está ali provendo a cada dia, é alguém que verdadeiramente vive o propósito de Deus, acorda nas madrugadas, é alguém que se levanta, que sobe ao monte, que vem aos cultos, que vive uma vida verdadeiramente com Deus, mas talvez não seja rica aos seus olhos, não é abençoada. E nós julgamos bênçãos como se fossem apenas coisas materiais, coisas apenas visuais. E a minha pergunta para você, o que verdadeiramente é bênção para nós? O que é ser abençoado para nós? E eu digo que principalmente ser abençoado é ser aprovado por Deus. Não existe bênção maior do que a presença de Deus na nossa vida. Não existe bênção maior do que ter Ele na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento. Não existe bênção maior do que essa. E nós estamos muitas das vezes julgando bênçãos como algo que eu posso apenas ver, porque somos extremamente materialistas. E nós estamos vivendo para este século, por meio deste século, para este século. E esquecendo das coisas eternas. Eu quero dizer que se a sua mente está naquilo que é eterno, você é abençoado. Amém? A olaria não é para quem está brincando de ser crente e acha que é apenas uma moda. Ou para quem está fingindo se relacionar com Deus, mas só quer usá-lo de amuleto. A olaria não é para aqueles que vivem para si mesmos e nada para Cristo.
mas para quem está disposto a passar pelos processos, para quem está disposto a passar pelo fogo e ser aprovado, se tornar um vaso útil nas mãos do oleiro. E o primeiro processo que eu queria trazer aqui, de preparação, desse barro para se tornar vaso, é a coleta do barro bruto. A primeira coisa que o oleiro faz, ele vai lá nas profundezas, na profundidade, e ele pega aquele barro quase lama. Ele coleta o barro bruto para transformar em um verdadeiro vaso útil. Então eu quero dizer para você que é bruto mesmo. Não nasceu pronto. Não é da noite para o dia. O Senhor, Ele quer nos pegar ali de forma bruta e ir nos transformando para que sejamos verdadeiros vasos aprovados. Mas nós precisamos permitir estar nas mãos do oleiro. E em um dia no meu íntimo com Deus, que inclusive me deu o tema dessa mensagem, o Senhor falava comigo: enquanto você estiver nas minhas mãos, não tenha medo. Enquanto você for barro nas minhas mãos, não tenha medo. Enquanto você estiver sobre o meu domínio, não tenha medo, porque está nas minhas mãos. E eu faço com o barro o que eu desejar. Eu faço com o barro aquilo que eu quiser. Se você se permitir ser barro nas minhas mãos, eu farei com você aquilo que me apraz. Não é o que lhe apraz, não é o que você quer muitas das vezes, mas é o que eu quero para te transformar em um vaso útil nas minhas mãos e aprovado por mim. E às vezes nós vemos vasos que são apenas enfeites, vasos que são muito bonitos, mas são inúteis nas mãos de Deus. E o Senhor falava comigo: esteja nas minhas mãos. Não se preocupe em estar no meio da roda. Não se preocupe em estar sendo muitas das vezes desmanchada e refeita. Se você estiver nas minhas mãos, você estará no lugar certo. Então eu quero te dizer que talvez você pense: eu sou um barro bruto ainda. Eu preciso viver o processo. Eu ainda não cheguei lá. Tem pessoas que são tão melhores que eu. Por que o Senhor não usa fulano? Por que o Senhor não usa ciclano? Por que o Senhor não usa outra pessoa? O Senhor quer você um barro bruto para que Ele possa transformar em um vaso útil nas mãos dEle. Nós somos esse barro que foi coletado de forma bruta para viver o processo. Aí tem o processo. O processo que é difícil. E o primeiro deles é a filtragem. O segundo, a filtragem e a decantação do barro. E eu trouxe aqui uma semelhança com o filtro da palavra. Em João 15, versículo 2, diz que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. A palavra de Deus é um filtro que arranca as nossas impurezas. E é por isso que muitas das vezes nós não queremos nos expor à palavra, porque nós sabemos que à luz da palavra, nós precisamos viver processos de transformação, de ser arrancados coisas, manias, pecados, condutas. O Senhor, Ele quer nos filtrar por meio da palavra, mas se nós não nos colocarmos como esse barro, se nós não nos colocarmos aqui no filtro da palavra, nos expormos a essa palavra, como nós seremos um dia vasos aprovados? É por meio da palavra que existe um processo de filtragem. Em Salmo 119, 9 diz: como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu desvie dos teus mandamentos. Eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que nos filtra e que arranca de nós esses pedregulhos, essas folhas, essas pedras, essas sujeiras. Porque nos processos seguintes, se aquele barro ele estiver sujo, ele não pode ser usado nos próximos processos, porque se rompe. E a decantação vem como um outro processo junto à filtragem, que é um repouso para a separação do barro. É como se o barro ele fosse deixado em repouso
para que ele possa ser usado nos próximos processos. E o Senhor colocou no meu coração que esse repouso, ele está completamente ligado a esse processo de transformação, que é muitas das vezes quando o Senhor nos coloca em solitude, quando o Senhor nos leva para o íntimo, para o secreto com Deus, para esse lugar onde só eu e Deus, para que Ele possa arrancar de mim as impurezas, para que Ele possa arrancar as minhas distrações, para que Ele possa tirar do meio aquele monte de informações, e seja somente eu e o Senhor, e a partir dali eu possa começar a viver esse processo de filtragem, esse processo de transformação. E eu quero dizer para você que esse processo de estar só com Deus, de solitude, de estar num cantinho, é um processo importantíssimo para perder coisas e para ganhar outras. Nesse mesmo dia que o Senhor me trouxe essa mensagem, eu me lembro de uma visão que eu tive, de uma mulher correndo. E ela corria, mas no tempo que ela corria em direção a um homem, ela arrancava coisas dela e ela ia deixando para trás. E ela ia deixando para trás tecidos, ela ia deixando para trás coisas, objetos, ela ia arrancando de si mesma e ela ia deixando para trás, porque no processo em que nós estamos prosseguindo para o alvo que é Cristo, eu preciso deixar coisas para trás, eu preciso deixar pessoas para trás. E eu costumo dizer que se nós somos as mesmas pessoas de um mês atrás, de um ano atrás, é porque nós não estamos verdadeiramente vivendo esse processo de abandonar coisas, de abandonar pensamentos e condutas. É um processo para perder. É um processo que muitas das vezes nós estaremos sozinhos nele. É você e Deus no secreto. É você e Deus diante da palavra, é você e Deus no seu íntimo com Deus, para ouvir, não para ficar pedindo apenas, pedindo, mas perguntando também: Senhor, o que eu preciso arrancar de mim, o que eu preciso abandonar, o que eu preciso deixar para trás, que muitas das vezes eu ainda não sei. E às vezes nós sabemos, mas nós não queremos. Tem outro processo também, que é o processo de pisoteamento. O processo em que o barro era pisado para se tornar homogêneo. É como se Deus estivesse falando assim: eu quero transformar você em um comigo. Nós seremos um só. Nós sabemos que existe a mistura homogênea e heterogênea. A mistura heterogênea, ela não se mistura. É como óleo e água. E a mistura homogênea, ela se mistura, ela se dissolve. Se torna um só. E o Senhor, muitas das vezes, Ele quer nos pisotear, não para nos humilhar, mas para nos transformar, para nos levar à verdade daquilo que Ele tem para nós. Assim como eu estava escutando uma pregação esses dias e o pastor falava isso, eu achei tão interessante, como José que passou por esse processo de pisoteamento, onde ele foi traído pelos irmãos, e Deus poderia ter evitado, mas ele passou por aquilo por permissão de Deus. Ele foi traído pelos irmãos dele. Ele foi jogado numa cela, injustiçado. Mas é como se o Senhor tivesse pisoteando o barro, mostrando: ele um dia vai ser governador, mas eu primeiro preciso tratar o ego. Não se sabe se quando ele estivesse naquela cadeira de governante, quem ele seria. Às vezes nós somos essas pessoas. Se nos dá um pouquinho de poder, se nos dá um pouquinho de visibilidade, nós nos tornamos idiotas, pelo perdão da palavra. Nós achamos que somos melhores que os outros. Nós achamos que somos mais suficientes que outras pessoas. Muitas das vezes mais suficientes do que Deus. Às vezes Deus abre uma porta e eu me esqueço daqueles dias em que eu me levantava de madrugada e eu clamava: Senhor, abre essa porta para mim, eu dependo de Ti. Deus abre a porta, eu esqueço de Deus. E o Senhor, muitas das vezes, Ele quer pisar o barro, não para humilhar, mas esse processo, ele é fundamental para que vivamos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e não nos transformemos em pessoas egoístas, egocêntricas, amantes de nós mesmos. Tem gente que precisa ser tratado, todos nós precisamos, mas tem gente que precisa ser tratado em áreas específicas. Porque senão afasta de Deus, afasta da igreja. Às vezes, aquela picuinha que você tem com seu irmão é Deus te tratando.
te mostrando, você precisa dele, ele precisa de você. Aqui, nós estamos afiando uns aos outros, mas nós queremos fugir disso. Nós não queremos estar junto aos irmãos, nós não queremos estar junto nos cultos, nós não queremos estar junto abraçando a causa, o ministério, porque nós queremos evitar esse tipo de afiamento. Não existe crente fora da igreja. Nós precisamos estar aqui e nós precisamos estar submetidos a esse processo, aonde seremos pisoteados e afiados, aonde a palavra de Deus será pregada e nós seremos muitas das vezes pisoteados e nós sairemos daqui. E meu irmão, quero dizer para você que se você entra nesse lugar e você não sai daqui sacudido, alguma coisa de errado existe com você. Nós precisamos sair por aquela porta sacudidos. Deus falou comigo hoje. E não, nossa, que culto sem graça. Como se o culto fosse para nós. O culto é para Deus, não é para mim, não é para você, é para o Senhor. Então não seja um examinador de culto. O culto não é para você. E às vezes, ao invés de levantarmos as nossas mãos e adorarmos o Senhor, nós estamos prestando atenção em quem está tocando, nós estamos prestando atenção em quem está pregando, a forma como fulano prega. Eu não gosto do jeito que fulano prega, eu não gosto do jeito que ciclano fala, eu não gosto do jeito que Beltrano toca. Meu irmão, ele não está tocando para você, ele está tocando para o Senhor, para edificar a sua vida. Então louve ao Senhor pela vida do irmão que está do seu lado, esteja disposto a viver o processo de pisoteamento, porque o Senhor está nos tratando. Nós precisamos ser tratados. Precisamos, meu irmão, nós precisamos ser tratados. Nós precisamos ser tratados. Na igreja nós precisamos ser tratados. Porque nós achamos que as pessoas são obrigadas a ser do jeito que nós queremos. Nós achamos que a nossa liderança é obrigada a ser do jeito que nós queremos. Eles estão aqui para servir a você, mas estão aqui principalmente para servir a Deus. A Deus. A Deus. Então, se você não tem orado e agradecido pela sua liderança, pelos seus pastores, pelo líder do seu ministério, eu quero te incentivar a fazer isso todos os dias. Faça isso todos os dias. Louve a Deus pela casa que você está. Louve a Deus pela família que você está inserido. Quantos lá fora não têm essa oportunidade de estar aqui? Quantos não querem, estão perdendo a oportunidade de estar aqui? Então não seja uma pessoa reclamona, que enche a paciência do irmão que está do seu lado, mas seja uma pessoa que edifica, seja uma pessoa que abençoa, seja uma pessoa que muitas das vezes também afia, mas com amor e com sabedoria. Mas às vezes a gente usa, eu vou corrigir fulano, para falar o que você quer, não uma direção de Deus para a vida dele. Nós estamos mais preocupados em julgar, em apontar o dedo, em falar aquilo que a gente toma como verdade, do que verdadeiramente sermos instruídos pelo Espírito Santo, instruídos por meio da sabedoria de Deus, para realmente corrigir o nosso irmão. E o pior é quando nós fazemos isso nas costas dele. Quando nós falamos mal do irmão que está do nosso lado, nas costas dele. Ao invés de sentar com ele, chamar para um cafezinho. Meu irmão, aquilo que você postou não foi legal. Sabe, a palavra de Deus diz isso e eu estou falando com amor. E aí Deus vai nos dar essa direção, essa instrução. Mas muitas das vezes nós precisamos ser preparados para ser aqueles que vão ouvir também. A correção através de um líder. Através do nosso pastor, da nossa pastora, através de uma liderança. Nós precisamos estar dispostos a sermos pisoteados o nosso ego. Porque o ser humano, ele tem essa tendência a inflar o ego. Ele tem essa tendência de achar que ele é autossuficiente. Nós precisamos viver esse processo de pisoteamento, porque é importante para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. E às vezes nós construímos essas fortalezas falsas, bens, aparência, status, riqueza, dinheiro, seguidores. Na casa do oleiro nós percebemos que essas fortalezas são frágeis. São apenas muros de papel.
no primeiro sinal do fogo da presença de Deus, essas fortalezas desmoronam. Deus permite que as seguranças humanas sejam removidas para quebrar o nosso ego e nos ensinar a confiar nele. E às vezes nós vamos viver o processo de pisoteamento através de uma provação mesmo. Uma doença, uma crise financeira, faz parte do processo. Eu já falei uma vez, às vezes a gente acha que tudo vem do inimigo. Não, tem coisas que o Senhor permite que eu e você vivamos. Porque processos são importantes. E eu quero dizer para você que esteja acostumado a ser perseguido, esteja acostumado a viver lutas e dificuldades, esteja acostumado com problemas, esteja acostumado com dedos apontados, esteja acostumado com a perseguição, porque nós incomodamos mesmo, nós incomodamos o inferno. E se você não está incomodando, se às vezes está sendo aplaudido, é hora da gente tomar muito cuidado. E é claro, meu irmão, Deus tem bênção para nós, Deus tem coisas boas para nós, Deus tem provisão para nós, mas também tem dias de dificuldade. Também tem provações. Um outro processo que o Senhor colocou no meu coração é o descanso. O barro, ele era deixado em repouso por muitos dias para maturar e ganhar elasticidade. É o processo em que muitas das vezes Deus não diz nada. Ou às vezes Ele diz não, espera. É o processo do descanso. Aonde ainda em fase bruta, ainda em fase como barro, ele era deixado nesse repouso. E eu quero dizer que a fase de espera é o momento em que Deus nos dá maturidade e elasticidade através dos nãos e do silêncio. Esperar nos estica. E sabe por quê? Porque aquele barro, ele precisava ser deixado em repouso para ele ir ganhando elasticidade. Porque se ele continuasse rígido, ele não poderia produzir em grandes proporções, ele produziria em pequenas proporções. Então a espera de Deus permite que sejamos mais elásticos, para que possamos verdadeiramente ser usados para grandes propósitos que o Senhor tem para nós. O barro elástico, ele é moldado para grandes propósitos. E Deus, muitas das vezes, Ele vai nos esticar no anonimato. Não é na frente das pessoas. Não é para que outros vejam. É um processo de repouso e de descanso aqui, um outro processo para nos esticar. Para permitir que sejamos mais elásticos mesmo. E existe um outro processo agora, após esse processo de secagem. E aí o barro, ele já começa a virar vaso aqui. A primeira coisa é a secagem à sombra. É interessante que quando o barro, ele vai para as mãos do oleiro, e ele começa a fazer aquele barro ali, ele começa a fazer aquele vaso, ele vai moldando com as próprias mãos. Às vezes o vaso não sai como ele gostaria. E ele precisa desmanchar e refazer de novo. Desmanchar e refazer de novo. E eu quero dizer para você que às vezes Deus vai desmanchar e refazer. Desmanchar e refazer. Desmanchar e refazer. Quantas vezes forem necessárias para que você seja um vaso aprovado. E aí vem um momento em que ele está ali com aquele barro nas mãos. E aquele barro se torna verdadeiramente um vaso. E logo após ele se tornar um vaso, vem a secagem à sombra que eu mencionei aqui anteriormente. E o Senhor colocou uma verdade profunda no meu coração. Em Salmo 91, diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Eu amo este versículo. Esse versículo quer dizer que aquele que descansa à sombra, aqui aquele barro que já se tornou vaso, foi refeito quantas vezes forem necessárias, ele é deixado de lado ali, secando à sombra. Por quê? Porque o sol poderia romper com aquele vaso. Então é a sombra. E o Senhor colocou
que esse processo de descanso, esse processo de estar à sombra do Deus, o onipotente, o todo-poderoso, não pode permitir que o nosso coração seja refém da ansiedade. Não pode permitir que o nosso coração seja refém das preocupações. Então, quero dizer para você que aquele que descansa à sombra também é um processo na casa do oleiro. Você descansar, você parar de estar tão ansioso, você parar de estar tão preocupado com o dia de amanhã, com aquilo que está por vir. É importante viver também o processo de descanso. Não seja refém do medo, não seja refém da ansiedade, não seja refém das preocupações. O verbo que é utilizado aqui nesse versículo é ioshef, habitar, permanecer, morar continuamente. Não é você, Deus, eu entrego as minhas preocupações ao Senhor hoje. Aí amanhã você pega essa preocupação de volta. É um lugar onde eu estou continuamente descansando à sombra do Todo-Poderoso. Não é alguém que visita esse lugar, que entra nesse lugar e sai. É alguém que permanece, alguém que escolhe viver à sombra. Mas na sociedade em que nós estamos inseridos, o que se é falado é que você precisa para ontem, é que você precisa para agora. Nós somos reféns desse imediatismo. Nós somos reféns de coisas que muitas das vezes não vão acontecer. E a minha pergunta para você é: quantas preocupações que você teve ao longo da sua vida, elas realmente aconteceram? E a gente deixa aquilo ali ocupar o nosso coração. E a gente não vê mais o Senhor, a gente não presta mais atenção naquilo que Ele está dizendo. A gente só se preocupa com aquilo que está realmente nos afligindo, a gente só pensa nisso. Mas não aconteceu ainda, eu quero que aconteça. Ah, mas não deu certo, eu quero que dê certo. E a gente se torna refém dessas preocupações. Existe um processo na casa do oleiro, meu irmão, que é descansar. No esconderijo do Altíssimo. O termo hebraico que é usado aqui é seter, significa lugar secreto. Refúgio escondido, um abrigo que é confidencial. Um lugar de profunda intimidade com Deus. Aqueles que vivem em profunda intimidade com Deus sabem que não precisam estar ansiosos por coisa alguma. Aqueles que vivem em profunda intimidade com Deus sabem que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a minha pergunta para você hoje é: por que sua alma está tão abatida? E existe uma música que eu amo, né? Porque está abatida, ó minha alma, porque te preocupas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Porque está abatida, ó minha alma, porque te preocupas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Meu irmão, por que está abatida a sua alma? Por que está abatida a sua alma? E o Senhor me mostra pessoas aqui profundamente tristes, profundamente abatidas com a espera, com o diagnóstico, com os problemas, com a crise financeira. Eu quero perguntar para você: qual é o Deus que você está servindo? Qual é o Deus que você diz levantar as suas mãos? É o Deus Todo-Poderoso, que suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Então a minha pergunta é: por que a sua alma está abatida? Espera em Deus e você ainda o louvará. Espere em Deus, meu irmão, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. E não existe lugar melhor para esperar do que na presença do Senhor. Eu não descanso em qualquer lugar, eu descanso à sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. Eu não descanso em mim mesma. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos no Deus
Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, aquele que está sentado sobre um trono de glória, aquele que não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle sobre o Brasil, ele não perdeu o controle nas nações, ele não perdeu o controle sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre as suas emoções, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Ele não perdeu o controle, ele está no controle. Então eu quero te incentivar hoje a dar ao Senhor o lugar de Senhor na sua vida. Ele não é apenas um amuleto, ele não é isso, ele não é um amuleto, ele não é um Deus de pedra, ele não é um Deus de barro, que muitos lá fora se iludem e adoram. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele ouve, ele fala, ele tudo vê, ele tudo pode. Esse é o Deus que nós servimos. Então não deixe a sua alma se abater, mas espere em Deus, porque esse processo da casa do oleiro é importantíssimo para o meu e o seu crescimento. E eu já estou caminhando para o final. O último processo que o Senhor colocou no meu coração, que é a queima no fogo. É um processo difícil e doloroso. Essa peça já pronta, agora, após secar a sombra, durante um tempo, ela precisava ser queimada no forno. E ela precisava ser levada ali para endurecer e fixar a sua forma. Os fornos atingiam até 800 graus, muitos para peças ainda mais resistentes, até 1000 graus. E após a queima, aquele vaso se tornava verdadeiramente útil. A queima, ela consolidava todos os processos anteriores na fabricação do vaso. Então, o vaso, ele vivia todos aqueles processos, e eu quero dizer para você que eu não sei em qual processo você está, mas todos são necessários e todos nós passaremos por eles. Não ache que você é o único. Estamos todos vivendo processos, se permitirmos. Então, essa queima, ela consolidava os processos anteriores. E no mundo antigo, né, era um processo muito complexo, muito técnico e muito simbólico. Era uma etapa muito decisiva. Porque podia ser que aquele vaso, ele passasse por todos aqueles processos, mas se tivesse ali alguma impureza, ele se rachava. Dentro do forno, ele podia explodir e perdia aquela obra, que demorava todo aquele tempo. Então, cada processo era importantíssimo para o resultado daquele vaso. Se falhasse na queima, o vaso se quebrava e ele era descartado. Ou seja, a queima era importantíssima, era um processo decisivo para que aquele vaso se tornasse útil e fosse usado. Eu quero dizer para você que essa queima revela o nosso caráter. Quantos chegam nesse processo e se desviam da fé? Quantos chegam nesse processo e saem da igreja? Quantos chegam nesse processo e não querem mais a Deus? Ou muitas das vezes, quantos chegam nesse processo, nós vamos falar aqui, e se tornam apenas vasos de aparência, mas por dentro estão completamente rachados. A queima, ela prova as intenções do nosso coração. A queima, ela revela o que está oculto e escondido dentro de nós. O fogo do Senhor, ele nos transforma e ele revela aquilo que está dentro de nós. O fogo da presença de Deus revela o nosso caráter e as nossas intenções, mas nós estamos fugindo das chamas. Eu não quero a presença, eu não quero o fogo da presença, eu não quero entrar para o meu quarto, eu não quero ser moldado, afiado, queimado nesse lugar, porque esse lugar é um lugar que eu preciso muitas das vezes abandonar coisas que eu quero muito. Eu quero dizer para você que não há como estar no fogo da presença de Deus e continuar vendo pornografia. Não adianta estar no fogo da presença de Deus e ter condutas completamente desaprovadas por Ele. Não há como estar no fogo da presença de Deus e eu continuo fofocando, eu continuo falando mentira, eu continuo falando mal das pessoas. Não há como estar no meio das chamas e permanecer aquela pessoa que
nutre a velha natureza. O fogo de Deus revela o nosso caráter. É por isso que muitas das vezes nós não queremos nos expor, porque ali naquele lugar de exposição, a chama, o Senhor vai revelar aquilo que está oculto. Você é invejoso, você é invejosa, você não aceita o sucesso das pessoas. E que palavra sobre inveja nós tivemos aqui? Aí a gente tem aquela tendência, muitas das vezes, de achar que a palavra é para o outro. Não, a palavra é para nós. Esse fogo, ele revela o nosso caráter. Ele revela quem verdadeiramente nós somos. Revela as intenções do nosso coração. É um fogo que revela para você. Ei, por que você está sonegando imposto até hoje? Já era para ter tido uma vida transformada já há muito tempo. Ei, por que você usa essas roupas? Por que você tem essa conduta? Por que você olha para as mulheres dessa forma? Por que você tem esses pensamentos obscenos na sua mente? Por que você fala desse jeito? Por que você se veste dessa maneira? O fogo de Deus, da presença de Deus, revela quem nós somos. E muitas das vezes é por isso que nós queremos fugir das chamas. Porque chama, meu irmão, queima. Chama, rasga. Chama é para machucar a nossa velha natureza. Quantas vezes nós colocamos o dedo ali no fogão, né, e queima. É ruim, é desagradável, porque é para ser mesmo desagradável. A queima, ela revela quem nós somos verdadeiramente. Por isso, não fuja desse processo de ser queimado pelo fogo da presença de Deus. E às vezes nós oramos, Senhor, vem com teu fogo, vem com tua presença. Você está disposto a viver aquilo que o fogo da presença fará com você? Às vezes a gente não presta atenção naquilo que a gente ora e naquilo que a gente canta. Vocês não estão ouvindo uma pessoa que não está vivendo processos. Vivi, estou vivendo processos. Processos em que eu ouvi do Senhor coisas que eu não queria ter ouvido. Essa conduta sua não revela quem eu sou. A sua roupa não revela quem eu sou. Sua conduta nas redes sociais não revela quem eu sou. Sabe aonde eu ouvi isso? No meu íntimo, no meu secreto com Deus, em que Ele falava comigo. Não aquilo que eu queria ouvir, mas aquilo que eu precisava ouvir. Então não fuja da presença. Não fuja desse lugar de secreto, de íntimo com Deus, aonde Ele vai revelar quem você verdadeiramente é. Mas vai te transformar para que você seja verdadeiramente um vaso útil, aprovado. Existe um posicionamento dos vasos. Os vasos com paredes grossas eram colocados mais perto do fogo. E os vasos que eram com paredes mais finas e delicadas estavam mais escondidos das chamas. E o Senhor colocou no meu coração para a gente finalizar, que muitas das vezes você será como esse vaso, com paredes mais grossas para os seus filhos e para as próximas gerações. Você será como esse vaso que vai ser colocado nas chamas mais intensas, para que os seus filhos sejam protegidos. Nós precisamos proteger os nossos filhos, precisamos proteger a nossa casa, nós precisamos estar dispostos a passar pelo fogo, para que os nossos filhos sejam alcançados através do nosso testemunho. E até mesmo as pessoas que são novas na fé, que muitas das vezes tropeçam, porque nós não estamos dispostos a passar pelo fogo. Então eu quero dizer para você, meu irmão, esse processo, ele é primordial. Ser queimado é primordial. Não adianta você ser um vaso muito bonito, um vaso muito chique, muito sofisticado, se você não passar por todos esses processos para verdadeiramente ser um vaso útil. Muitos vasos, eles se rachavam nesse processo de queima. E era um vaso que ele se tornava inútil. Ele podia até ser bonito, mas as rachaduras eram internas. Bolhas internas que não podiam ser vistas a olho nu, mas elas estavam lá. E às vezes na nossa vida, na nossa conduta dentro da igreja, nós estamos assim. Como vasos rachados por dentro. Inúteis nas mãos do Senhor. Mas com uma aparência de religiosidade.
Não seja esse vaso rachado por dentro. Não seja esse vaso que esconde rachaduras invisíveis como feridas emocionais, como a vaidade, como o orgulho, como pecados escondidos. Não seja esse vaso, mas passe por todos esses processos para se tornar um vaso útil na presença de Deus. E eu quero te perguntar, eu não sei qual processo você está vivendo, e eu não sei se você está fugindo de algum desses, mas hoje o Senhor quer fazer você descer à casa do oleiro. Eu gostaria de chamar a Giovana aqui. Nós vamos cantar uma música, cantar não, né? Misericórdia. Nós vamos tocar uma música aqui. E a Giovana, ela vai ministrar nos nossos corações. Sei que é um culto de quinta-feira, mas é um culto ao Senhor. E o Senhor tem a liberdade de falar conosco. E enquanto ela estiver ministrando, eu gostaria de apagar as luzes aqui e deixar somente as luzes aqui do altar, para que você se sinta à vontade. Para que nesse momento em que essa música for tocada e o Senhor estiver ministrando, você desça à casa do oleiro. É o momento de descer à casa do oleiro. Se você quiser prestar atenção na dança, fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Se você quiser se sentar e ficar quietinho e falar com o Senhor, Deus, eu quero descer, eu quero passar por esse processo, eu quero viver esses processos, esteja à vontade. Se o Senhor falou com você nessa noite, não endureça o seu coração, porque quando o barro ele endurece, ele não pode ser usado. Quando o barro ele tem rigidez, ele não pode ser usado, ele não pode viver processos. Então não endureça o seu coração, não seja um barro endurecido, mas seja verdadeiramente um barro elástico nas mãos do Senhor. Amém?
Faz de mim o teu lugar. Estou em tuas mãos. Tu és o oleiro. Molda o meu caráter. Eu quero ser como tu és. Abre os meus olhos. Eu quero te ver. Molda o meu caráter. Eu quero ser como tu és. E abre os meus olhos. Eu quero te ver. Eis-me aqui. Muda-me. Estou em tuas mãos. Tu és o oleiro. Faz de mim o teu lugar. Estou em tuas mãos. Tu és o oleiro. Aleluias. Oh, rebalabaxere, rebalabababá, soreandalabás. Rebalabaxere, candalalabás, soreandalabaxere, rebalababás. Oh, Senhor. Pode ficar de pé, meu irmão. Rabassore, candalabás. Oh, recandalabaxere, rebalabababás, soreandalabaxere, recandalalabás. Rebaxoreandalabás. Nós estamos aqui descendo a casa do oleiro nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui descendo a casa do oleiro nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nos humilhando diante da Tua presença. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Nós estamos aqui, Senhor, porque os processos muitas das vezes eles são dolorosos. Eles nos esmagam por dentro. Senhor, nós estamos aqui porque nós reconhecemos a necessidade de estar nas Suas mãos. Senhor, nós estamos aqui para dizer que nós confiamos nos Teus processos. Meu irmão, não tenha medo de descer a casa do oleiro nessa noite. Não tenha medo, eu não sei em qual processo você está. Talvez você está vivendo dores, frustrações, decepções. Decepções dentro da sua casa. Rebaixou, decandalabás, suriandalabás. Talvez você está vivendo um tempo de espera muito intenso. Ou talvez você está sendo queimado nesse fogo da presença. Mas eu quero dizer que estar nas mãos do oleiro é a melhor escolha da sua vida. Rabaxere calabababás. Rebaxere manabababás suriandalabacê. Entregue ao Senhor tudo nessa noite. Entregue ao Senhor tudo nessa noite. Entregue ao Senhor tudo nessa noite. Abandone, meu irmão, coisas que já não fazem mais parte desse processo. Permita que o Senhor arranque de você os pedregulhos, as folhas, as impurezas, as sujeiras. Oh, Senhor, nós estamos em Suas mãos, Senhor. O Senhor é o nosso oleiro. Perdoa, Senhor. Perdoa quando nós falamos do nosso irmão. Perdoa, Senhor, quando nós falamos da nossa liderança. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Perdoa o Teu povo, Senhor. Perdoa a Tua igreja. Nos leva à casa do oleiro. Perdoa, Senhor, o Teu povo, que muitas das vezes tem a aparência de vaso, mas está cheio de rachaduras. Perdoa-nos, Senhor, por querer ser usados pelo Senhor e não aprovados por Ti, Senhor. Oh, rabaxere caramanara babababa serere dalahandere bache robaxere candara babasuriandara manai de candara hachere bas. Se você ora em línguas nessa hora. Ore em línguas nessa hora. Permita que o Senhor encha o seu coração com as verdades da palavra dEle. Oh, o Senhor quer fazer de você um vaso novo, meu irmão. Aprovado. Aprovado, nós queremos ser aprovados para que naquele dia que estivermos diante dEle,
Ele olhar para nós e dizer: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Senhor, nós descemos nessa noite à casa do oleiro. E que os processos que o Senhor tem para nós sejam verdadeiramente vividos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Irmão, que processo difícil é esse? Imagina que ser cristão é somente levantar a mão, é somente fazer uma profissão de fé e passar pelo batismo e estar pronto. Não, é um processo. Muitas vezes, irmãos, a gente imagina que vai ser rápido. A pressa é nossa, não de Deus. Ele trabalha com muita paciência. Amém? Porque Ele não quer fazer algo que vá ter uma validade tão curta. Está pronto e já coloca lá não. Ele quer fazer de nós vasos de honra. Amém? E que o Senhor possa encontrar essa disposição em nosso coração. O desce é a atitude nossa. Desce a casa do oleiro. É a gente que tem que se submeter a isso. Obrigado, Karina, por essa palavra. Obrigado, Gi, por essa ministração. Quem foi abençoado nessa noite? Irmão, amém. Leve essa palavra no seu coração. Reveja, está lá gravada, está lá. Aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Você vai, durante esses dias, dizer: Deus, está aqui, pode tirar, arrancar, dói, quebra, amassa, pisa, misericórdia. Imagina isso, ele pisa. Não é para matar, é para trabalhar em nós. Amém, amém. Eu queria dois, vem cá, irmão Tião, por favor, irmão Tião. Beatriz está aí também, não está? Bia, cadê você, Bia? Porque não está dando para ter uma noção. Eu vou pedir para que vocês fiquem lá na porta, cada um com um frasco de azeite. À medida que os irmãos forem saindo, ungir as mãos e a fronte. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Estenda as suas mãos assim. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, ainda que quebremos. E quantas vezes, Senhor, forem necessárias essa quebra, o Senhor sempre estará disposto a nos refazer. Nos expomos a Ti, Senhor, descemos a esta casa, casa do oleiro, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor continue trabalhando em nós. Nosso desejo, porque sabemos que é o desejo do Senhor, queremos ser vasos de honra na Tua casa. Ah, Senhor, e não de desonra. Ah, Senhor, trabalha nestas áreas tensas das nossas vidas, áreas sensíveis das nossas vidas. Estamos aqui ao seu dispor, Senhor, ao seu querer, à sua vontade. É como o Senhor quer, como o Senhor deseja, não como queremos, mas como o Senhor quer. Muito obrigado, Senhor. Eu quero orar nesse momento por cada vida. Eu sei que o Senhor nessa noite, que é noite de resposta também, noite de vitória também. Senhor, aquilo que cada um veio como uma necessidade, o Senhor é poderoso para nos responder, nos abençoar e fazer muito mais que pedimos ou pensamos. E que assim seja na vida de cada um que aqui está, para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Levante sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado na terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Você vai passar lá fora, vai ser ungido. E não deixe de pegar o seu chá. Tem um chazinho ali atrás, né, Bia?
que a Bia fez com muito carinho. Um chazinho quentinho para fortalecer e aquecer o seu interior mais ainda. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida. Vá em paz em nome de Jesus. Amém.